Olá, semanas e semanas, humanos e humanas, estou chegando aqui no Simon Shuffle para falar sobre a grande estreia do final de semana. Sim, vamos falar sobre o filme de 2021, Duna, dirigido pelo canadense Denis Villeneuve e adaptado do romance homônimo de 1965 do Frank Herbert. Bom, Denis Villeneuve, né, dispensa apresentações, diretor de A Chegada, de Sicário, de Homem Duplicado, Incêndios, Os Suspeitos, Blade Runner 2049. O cara gosta de desafios, né, de pegar, né, grandes franquias, ou filmes que você pensa que, pô, isso aí é impossível de ser feito, mas ele pega, ele não tem medo, ele é um homem sem medo. É o nosso canadense aí, Denis Villeneuve, um dos grandes mestres aí, cinematográficos de sua geração, sem sombra de dúvidas. O elenco de Duna é recheado de estrelas aí, você tem protagonizando o filme o Timothée Chalamet, o namoradinho da internet, ele mesmo, a Zendaya também, que eu dispenso apresentações, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem e o David Dastmalchian, né, que sempre faz um papel de um cara perturbado e completamente maluco e assustador, principalmente nos filmes do Denis Villeneuve, né? Ele foi aquele cara lá dos Suspeitos que até hoje eu não sei, consigo nem definir e ele me assombra um pouco até hoje. Mas enfim, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino para não perder nada aqui, me siga nas redes sociais que a diretora vai colocar aí e depois da vinheta eu vou começar a falar a minha crítica, o que eu achei de Duna. Bom, o que é o enredo de Duna, né? Nós viajamos milhares de anos para o futuro e viemos parar em Caladan, na terra natal dos Atreides, da família Atreides. A aventura começa quando o Imperador Espacial convida essa família Atreides para assumir o controle do planeta Arrakis, que anteriormente era dominada pela cruel casa Harkonnen, né? Que é tido como um contraponto bem maniqueísta do mal. Tá, de um controle ambicioso, de uma coisa nociva para o planeta e para os seus dominados, né? Por consequência. Arrakis é um lugar fascinante, ao mesmo tempo que ele é hostil, porque ele é um deserto sem fim. Ele é muito valioso também, porque é o único lugar do universo que possui o recurso mais importante de toda a galáxia, né? Que eles chamam de a especiaria, que permite que as pessoas se desloquem pelo espaço, né? Permite as viagens interplanetárias e aumenta a capacidade mental delas também. Por causa dessa condição especial de Arrakis, o lugar gera, né, muita briga e muita disputa política, muitas intrigas, e vai desafiar o Paul, que é o herdeiro da casa Atreides, o protagonista aqui da nossa jornada, da nossa aventura, vivido pelo Timothée Chalamet, a se desenvolver como guerreiro e como futuro duque da sua família, da sua casa. É pelos olhos dele, né, e dos belos olhos de Timothée Chalamet que nós vamos adentrar e conhecer esse novo universo, ir conhecendo as suas nuances sem pressa, como deve ser para uma história tão rica e cheia de detalhes. Bom, o Villeneuve é um diretor muito autoral e eu adoro diretores autorais, um daqueles caras que você não precisa ser avisado de que está assistindo um filme dele, né? Basta alguns minutos olhando para os planos desenvolvidos e o estilo completamente, né, presente por ali, bem identificável mesmo. Eu adoro diretores do tipo. É louvável verificar que isso acontece de novo aqui em Duna, né? Porque a gente tá falando de uma obra que não é dele, é uma adaptação muito complicada de ser feita pela complexidade, o tamanho do livro, o tamanho da obra. Mesmo assim, ele consegue imprimir sua marca, né? Sendo direcionado por um estúdio gigante, que é o Warner. É uma super produção, mas ele consegue deixar sua marca e seu estilo, né? E qual é a sua marca e seu estilo, né? São planos grandiosos, geometricamente bem espaçados, o uso de um contraste grande em relação à iluminação, ele adora usar sombras o tempo inteiro, sombras grandes por todos os lados, e uma carga dramática que quase não tem alívio cômico algum no filme, o que é bem raro para um blockbuster, né? Você tá acostumado com piadinha ali, piadinha aqui, amigo, aqui é raro, acontece uma ou duas vezes no filme, a carga é pesada e dramática o tempo inteiro. O clima desenvolvido por ele é de muita grandiosidade, um ritmo que te convida a contemplar e descobrir um novo mundo que é Duna. Ele tinha em mãos uma missão muito difícil, como eu falei no roteiro, que é ao mesmo tempo apresentar esse mundo para quem não sabia nada dele e também agradar os fãs do livro, né, do Frank Herbert, que depositavam nele toda a esperança depois, né, de assistir o filme, que foi uma tentativa fracassada aí do David Lynch de adaptar a obra de 1984, o filme não ficou legal. E nesse caso, no Duna atual, eu acho que o trabalho foi muito bem feito e bem dosado na hora de ser
expositivo, né, de mostrar o que o espectador com o que o espectador ia lidar, de focar nos aspectos mais importantes para explicar onde ele iria adentrar, sem fazer isso de uma maneira exagerada, né? O território foi muito bem introduzido e preparado nessa parte 1, né, já que o filme é dividido em duas partes. Como ele mesmo disse numa recente entrevista, ele vai querer se divertir mais na parte 2, né? Agora, como ele preparou bem esse território, ele quer colocar na parte 2 mais ação de espetáculo cinematográfico visual, que é a marca dele, né? E menos explicação, contextualização em palavras. Uma coisa que atrapalha um pouco o roteiro desse filme é que o público já está mais ambientado com histórias do tipo, né? Esse sci-fi épico. Então, aspectos desse sci-fi épico que outrora, né, surpreendiam, não vão surpreender mais, tá? Duna é uma obra de 1965, influenciou demais o George Lucas a fazer o Star Wars e o George Martin a escrever Game of Thrones, né? Então você vai ver muito essa associação de Duna com essas duas obras. É claro que é um universo completamente diferente desses outros dois que eu falei, e independente, mas a gente consegue identificar uma fonte rica de onde Star Wars e Game of Thrones bebeu bastante, com certeza, né? Você tem uma intriga política muito forte ali das casas, né? Que lembra um pouco a obra do George Martin, e uma aventura galáctica poderosa de conquista ali de Star Wars. Então, o Duna é um sci-fi épico que tem muitos elementos que a gente já viu, né? Ou seja, ele acaba sendo um pouco refém da sua própria influência, né? Já que ele vem antes dessas duas obras que eu falei. O livro é de 65. Muita gente vai achar que esse filme é um pouco arrastado, mas eu discordo. Eu achei o ritmo bem dosado, não achei um filme arrastado, achei o ritmo interessante. Entre momentos mais lentos e expositivos, né, que te ajuda, né, que te impulsiona a emergir naquele mundo, e momentos de mais ação e tensão, né, que também aparecem pelo longa. Eu pensei que eu fosse ver um filme menos tenso e mais, né, de aventura, mas o Villeneuve ele tem o suspense em suas veias, né, e conseguiu introduzir doses cirúrgicas ali desse suspense em cenas pontuais, né. Ele respeitou muito bem a riqueza de informações que o universo exige e entregou um filme que trabalha muito bem esse universo sem pressa ou medo de desagradar um espectador mais impaciente. O elenco tá muito bem nesse filme, eu adoro o Timothée Chalamet, pra mim ele é uma ótima escolha aí pro Paul Atreides, um menino que tem essa aura de predestinado, que começa a trilhar uma jornada clássica de herói, né? Os olhares do Timothée, eles são ao mesmo tempo corajosos e receosos, e o ator é muito expressivo quando o drama o chama. Eu já era fã do Timothée, né? E assim, esse menino precisa descansar. By the way, né? Esse menino precisa descansar um pouquinho, tá? Porque o cara tá fazendo, sei lá, uns 4 filmes. Ele já vai. Só nesse final de semana estrearam 2 filmes com ele, né? Sendo o outro filme novo do Wes Anderson, The French Dispatch, que eu também tô curioso pra ver. Cadê o sindicato? Cadê? Ninguém vai fazer nada, não? O menino sendo explorado aí, trabalhando que nem um louco. Não é a melhor atuação da carreira do Timothée Chalamet, porque o Duna não é um filme focado nas atuações em si, né? É mais um filme focado no espetáculo visual, mas é um trabalho competente aí, interessante da promessa nova iorquina que já se tornou realidade, o Timothée. O Stellan Skarsgård está assustador como líder dos Harkonnen, né? Com um estilão ali meio de Darth Vader, com uma essência cruel e insensível jorrando de sua ambição de dominar tudo e todos, né? O personagem é muito bem apresentado, a gente sente o peso dele quando ele tá na tela. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses para exaltar o valor de produção nesse filme, né? A maquiagem desse personagem tá muito bem feita, faz o Stellan sumir ali da representação e emergir exatamente o Barão Vladimir Harkonnen, e esse grande vilão de Duna aparecer. Ele tem uma flutuadinha no filme, em decorrência da tecnologia Harkonnen, que também é qualquer nota. É um detalhe que compõe muito bem para a construção desse personagem, que eu achei muito interessante, achei bem legal mesmo. A Zendaya é uma parte importante do filme, mas mais pela sua representação de imagem e do que ela pode ser, né? E não sua atuação propriamente dita. A atuação dela, o tempo de tela, vai ficar mais para parte 2. Que, inclusive, não está confirmada, mas seria um crime absurdo da Warner não fazer. E o filme está fazendo muito sucesso aí de bilheteria, então é muito provável que essa parte 2 saia e que o Denis Villeneuve tenha a chance de se divertir, como ele mesmo disse, nessa parte 2, nessa sequência de Duna. Então, se você tá indo ver esse filme achando que a Zendaya vai ter uma grande atuação, ela não é parte importante no elenco desse filme, mas será na parte 2. Oscar Isaac, ele de Star Wars mesmo, é o Duque, o líder dos Atreides, o pai do Paul, nosso protagonista, que no filme funciona mais como um mentor e uma fonte filosófica, né? O ator está bem, muito eficiente na sua atuação, o personagem é carismático, mas também não é um dos destaques do filme. A Rebecca Ferguson, sim, ela vive a Lady Jessica, a mãe do Paul,
tá? Que tem com ele uma relação íntima, forte e que pode mudar os rumos do universo inteiro, né? Ela nutre poderes sobrenaturais, uma voz interna que é capaz de controlar a mente de outras pessoas, obrigando-as a fazerem o que ela quer. Tá? Ela aprendeu isso tudo com as Bene Gesserit, uma poderosa e antiga ordem formada apenas por mulheres cujas ações e objetivos foram essenciais na evolução da humanidade ao longo dos milênios. O objetivo principal dessa irmandade, as Bene Gesserit, era gerar o que elas chamam de, e agora eu vou tentar falar isso aqui, um Kiswat Haderach, uma espécie de escolhido, de predestinado, que teria poderes grandiosos e psíquicos capazes de direcionar a humanidade para um caminho de estabilidade e prosperidade. Elas queriam, inclusive, que essa pessoa fosse uma mulher e ficaram um pouco revoltadas ao saber que a Lady Jessica está trabalhando isso e que isso pode acontecer num homem. Essa cena é bem legal. As cenas que envolvem as Bene Gesserit, né, essa irmandade misteriosa, são muito bem construídas, assim como essas personagens que evocam curiosidade, medo e dúvidas no espectador. São personagens icônicas aí do universo de Duna e muito bem transpostas e adaptadas para a tela, no caso do filme do Denis Villeneuve. O Jason Momoa tá nesse filme e eu não esperava nada dele, mas a participação dele foi muito boa, acabou me surpreendendo positivamente. Eu achei que eu fosse ver mais um velho personagem, né, porradeiro e sem alma, mas ele traz um carisma legal e diferenciado pro longo, e a relação dele com o Timothée Chalamet, com o Paul Atreides, é divertida e verdadeira. É um dos poucos laços bondosos e de esperança que aparecem no filme e tentam aliviar um pouco aquele universo dotado de hostilidade e desafios o tempo inteiro. Ele tá ótimo no papel, o Jason Momoa, não dá pra exigir muito mais dele ali. E é um dos personagens mais divertidos do filme, no fim das contas. O Josh Brolin tá bem também, como Josh Brolin, né? Eu quero dizer, como machão, protetor e porradeiro, e leal de sua casa, da casa Atreides, e fiel aos seus. É o treinador de combate do Paul, mas ele não tem tanto destaque no filme, até porque o Paul tem muitos mentores em sua trajetória, né? A clássica jornada do herói, que precisa de um mentor, né? Ele tem vários, né? Ao desenrolar do filme. E o Josh Brolin é um deles. Como ele é só um deles, ele acaba sendo mais um, então ele não tem muito desenvolvimento dramático, ele não tem um arco definido no filme. Javier Bardem é o líder dos Fremen, sim. Os Fremen, o povo nativo de Arrakis, esse planeta, né? Que o Atreides viaja para tentar controlar. Tá? E tem uma relação muito especial com o deserto, esses povos Fremen, vivendo aquele lugar inabitável, na realidade, a sua casa. E se mistura verdadeiramente com a natureza. Os Fremen são parte fundamental do enredo e foram bem caracterizados, né? Tem um romantismo forte na conexão deles com o deserto, Desert Power, né? Com o ambiente. E o deserto que é a grande estrela de Duna, né? O infinito deserto de Duna. A gente sabe que o Bardem tem um alcance dramático muito maior do que um personagem secundário de um filme lotado de personagens, né? Então a representação dele é boa, eficiente, como ele sempre é, né? Mas nada perto do que o ator pode ou poderia fazer, né? O Bardem é um dos melhores atores da sua geração, já falei isso aqui pra mim. E o potencial dele não aparece em Duna, mas ele tá ali, né? Ele tá ali, ele é mais um no filme. Mas o personagem dele é bem representado, até porque os Fremen são importantes, né? Pro nosso enredo. Uma coisa muito importante que eu queria falar em relação a Duna é que ele é um filme que tem que ser visto no cinema. Se você já tiver vacinado, claro, e se sentir seguro, é uma experiência altamente recomendável. Você tem que assistir esse filme no cinema. O filme é feito para ser uma experiência cinematográfica, né? Ele é a prova viva de que uma sala gigante de projeção é insubstituível. Tá? Então, se for possível, vejam inclusive numa sala IMAX ou uma que tem um som mais alto e uma imagem maior, tá? Porque o Duna é um filme grandioso, ele é feito para isso. Né? Tem vários efeitos de profundidade excelentes e uma trilha sonora que eu vou falar em particular agora, né? Quem assina essa trilha sonora, ninguém mais, ninguém menos do que Hans Zimmer, ele mesmo, né? E como você deve ter imaginado, ela tá extremamente escandalosa, alta, sons muito altos, gloriosa, mas uma medida que o filme pede, que transforma completamente a experiência, tá? Em determinadas cenas eu senti a vibração, a pancada do som vibrar dentro de mim, e isso te coloca dentro do universo de Duna e faz parecer que você tá numa montanha russa junto com os personagens, tá? O design de som desse filme é um espetáculo, é impecável e deve vir forte no Oscar, inclusive, não só nisso, mas também em outras diversas categorias técnicas, como maquiagem, design de produção, figurino, por exemplo. Mas a trilha do Hans Zimmer é uma daquelas que, pra mim, talvez seja o grande ponto alto do filme. Eu sou um fã do Hans Zimmer e eu vou ficar ouvindo essa trilha direto aí depois, né, no Spotify.
E vocês podem ficar despreocupados porque o verme gigante da areia aparece, e ele aparece várias vezes, inclusive, aparece bem nesse filme, e assim, ele é gigante de verdade, tá? O Villeneuve, ele sabe trabalhar essa perspectiva e essa profundidade. Nós somos confrontados o tempo inteiro com a apresentação e a contemplação de algo gigantescamente grandioso. Há quem ache isso cansativo e ostensivo demais, mas eu penso que a ideia pro Duna é por aí mesmo, apesar de ser um pouco isso utilizado em demasia. Quando você usa esse efeito em demasia, né, ele perde um pouco o peso. Mas como o peso é muito grande, muito forte mesmo, eu acho que também não chega a ser um problema. O universo de Duna é esse, né? A vibe é essa, né? E eu adorei as cenas aí com o colossal coração da areia, o deus do deserto, na língua dos Fremen, o Shai-Hulud, que é muito respeitado e temido pelo povo nativo. E tem essa relação interessante deles, né? De temer ao mesmo tempo que adora, né? Aquele monstro, aquele verme gigantesco de uma maneira até divina. Adora divinamente aquele bicho. E isso é bem interessante também, essa relação. Eu tenho uma crítica negativa em relação a Duna, que é a parte dos combates, tá? O Villeneuve não é um cara que tem essa formação de cinema de ação, né? Então essas cenas deixam a desejar um pouco, né? Cenas de luta, na filmagem, nos cortes, né? Se ele quer trazer mais ação para essa segunda parte, ele precisa trabalhar melhor essa parte, a construção das lutas, né? Trazer uma excitação maior, cortes mais precisos, um controle que permita explicar para o espectador o que está exatamente acontecendo na tela, para que as pessoas possam acompanhar. Então as lutas em si, né, o combate em si, corpo a corpo, eles foram um ponto negativo do filme para mim. Duna, então, finalizando aqui o meu review, é muito mais um espetáculo de imagem e som do que um filme com um roteiro que vai te impressionar, ou com um filme que vai te gerar ideias incríveis. É muito mais uma história de imersão, de contemplação do que um trabalho de ideias, tá? Apesar de apresentar muito bem com eficiência, né, um universo muito interessante e complexo, né? Mas se você tiver isso em mente, de ir assistir esse filme no cinema para curtir ele como uma experiência cinematográfica, vá por essa ideia cinemática, que eu tenho certeza que você vai amar esse filme, né? Vai amar o seu contato com som descomunal, com uma tela gigantesca e com uma atenção 100% focada no filme, que vai impulsionar a sua imersão em um mundo paralelo fantástico, tá? Esse filme não foi feito para ser assistido numa tela de computador com seu foco dividido, você mexendo no celular. Respeite a obra do jeito que ela pede, você vai curtir ela muito mais, tá? Duna me lembrou de como o cinema é especial e me deu a sensação de estar vendo um filme que vai ser lembrado como uma experiência cinematográfica daqui a alguns anos, pela sua grandiosidade. Um pouco como foi como Avatar, inclusive, na época. Eu lembro do dia que eu assisti Avatar, e eu acho que daqui a alguns anos eu vou lembrar do dia que eu tive essa experiência com Duna, né? Pela experiência cinematográfica mesmo, não por ter uma ideia, um roteiro espetacular. Não é esse o ponto aqui do filme. Saiu também com a certeza de que Denis Villeneuve é um dos mestres cinemáticos de sua geração, um grande diretor que topa desafios espinhosos e sai por cima deles, tá? E se você gostar de Duna, vale muito a pena assistir todos os seus outros filmes, todos, não são muitos. Então eu fecho Duna aqui com 4 estrelas de 5. Eu gostei bastante da experiência, no final das contas. Acho que vai ser um filme amo ou odeio, porque ele tem um ritmo mais cadenciado. Pra mim, como eu expliquei, muito bem justificado pelo que o filme pede. Comenta aí se você chegou até aqui, né, me ouviu falar tanto. Comenta aí, por favor, qual é o sci-fi ou o épico que você quer ver dissecado aqui no Simon Shuffle. Então é isso. Um abraço do Simão e boa sessão com esse blockbuster maravilhoso nesse final de semana. Uma experiência incrível que nos faz lembrar como o cinema é poderoso. Duna.